Sejam todos sempre bem-vindos aqui no nosso espaço Caminho da Luz. Hoje, neste domingo caliente, como diz, né? Quente, gostoso. Queríamos todos estar numa piscina, debaixo de uma cachoeira, por falar em água, né? E o duro que a gente está conversando sobre água, que está um calor, para quem está assistindo o vídeo aí, vai assistir essa palestra nossa, está um calor, acho que deve estar uns 40 graus. Tem o termômetro aqui marcando, está marcando 35 graus. Né? Muito bem. E com este calor, com esse verão maravilhoso, né? Que não é verão, mas é primavera. Essa palestra está sendo gravada no final do mês de setembro, né? Mas o nosso clima é um clima maluco, né? Faz 3 climas num dia só, né? 3 estações num dia só, é verão, outono, inverno, num dia só. Mas está tudo legal. O tema que nós escolhemos hoje para conversar com todos vocês é sobre o poder energético e espiritual da água. Muito bem. Para nós falarmos sobre essa questão, primeiramente eu vou falar sobre energia sutil, sobre o Chi e sobre o Prana. Porque, na verdade, basicamente é esse tipo de energia que a água vai carregar. A água, na verdade, é um veículo, né, bastante universal para transportar essa energia. Então, vamos começar falando sobre o Chi. Os orientais, né, os chineses falam de uma energia cósmica, né, sutil, que permeia todo o universo, que permeia os planetas, os mundos, né? Os chineses, né, chamam essa energia de Qi. Os japoneses, né, chamam essa energia de Ki. Quase igual, né? Os indianos chamam essa energia de Prana, né? De Prana. Então, antes de nós entrarmos na água propriamente dito, nós temos que entender que o corpo humano, o corpo espiritual humano, se nós analisarmos, todo ser humano, todo vidente, todo bom paranormal, quando olha um ser humano, ele vê uma aura ao redor do ser humano. Um campo luminoso, muito dinâmico, colorido, ok? E nós chamamos essa aura de corpo bioenergético. Ou corpo energético, ou bioenergético, né? Do ser humano. Essa aura, ela reflete muito o estado vibratório do ser, o estado de saúde, tá? Como o indivíduo está em equilíbrio. Isso é totalmente energia. Essa aura pode ter uma cor bastante bonita, brilhante, viva, ou pode ter uma cor escura, apagada, certo? E esse tipo de situação é quando a aura está suja, ela está com uma energia muito densa, agregada a ela. E quando você vai num centro espírita tomar um passe, quando você vai tomar um reiki, curas energéticas pelas mãos, Qigong, né? Aquela energia do Jorei, da messiânica. Na verdade, eles costumam desintegrar essa crosta grossa através de uma emissão de energia Qi. E essa energia de ordem superior, ela vai ser desintegrada, ela vai limpar o campo áurico da pessoa. Ok? Então, a maior parte das curas energéticas, das curas vibracionais que ocorrem através das mãos, de emissão, de tato, ocorre por isso. Porque tem pessoas que têm um poder energético nas mãos muito forte, uma canalização de vibração. E ela usa isso aí para desintegrar essa energia ruim que está impregnada no campo áurico da pessoa, e a pessoa passa a se transformar, a se sentir bem melhor.
Tá? Muito bem. Então, nós poderíamos classificar, né, que na natureza, as substâncias, né, os seres vivos, os alimentos, os chineses sempre dizem que tudo tem Qi. Um tipo de Qi. Então o Qi está em todas as coisas, né? No entanto, nós podemos classificar esse Qi, a grosso modo, de um Qi ruim para o ser humano, um Qi bom para o ser humano, um Qi ótimo para o ser humano, e podemos até ver algumas coisas que não tem Qi, o Qi é zero. Quando a gente trata de alimentação, por exemplo, eu tenho um seminário especial sobre alimentação, né, cujo primeiro volume desse seminário, a gente fala sobre a energia yin e yang dos alimentos. Sobre esse equilíbrio energético. Então a energia, além de o Qi existir, ele tem polaridade, ele tem um certo valor de agregação, de equilíbrio, esse Qi. Tá? Então os alimentos possuem uma característica do seu Qi. Os Qi não são todos iguais. Cada alimento tem um Qi diferente. Por isso que a alimentação precisa ser equilibrada, balanceada energeticamente, entre um equilíbrio Yin e um equilíbrio Yang. Então, os chineses costumam muito colocar essa ideia em tudo. Todas as substâncias você caracteriza como energia Yin e energia Yang. Quando você estuda medicina chinesa, você vai perceber que os chineses dizem que nós temos uma rede de meridianos ao longo do corpo, uma rede de meridianos que circula todo o corpo, uma rede onde o Qi circula. E é exatamente sobre esse meridiano que os chineses colocam agulhas de acupuntura, para regularizar o fluxo dessa energia Qi. Todas as vezes que essa energia Qi está em desequilíbrio no organismo, acontece um estado doentio. Parece uma doença. E todas as vezes que o Qi está perfeitamente harmonizado e equilibrado, isso é saúde para os chineses. Então é importante vocês entenderem que grandes correntes filosóficas, até a medicina clássica chinesa, toda ela é baseada na energia. Nesse Qi que envolve. Vocês todos já devem ter ouvido falar também nos 7 chakras indianos. Né? Que todo ser humano possui 7 centros de energia, 7 vórtices, né? Que a palavra chakra, quando traduzida para o português, a palavra chakra, né, significa vórtice. Um vórtice de energia, um vórtice de Qi, um vórtice de plana. Porque o nosso corpo, esses 7 centros que nós temos pelo corpo, a energia, ela entra rodando assim, ó. Ela vai afunilando. É como se você jogasse água na pia e você vê a água girando, entrando, rodando. Então, na verdade, existe um mar de Qi aqui. E cada chakra é um desses vórtices a captar Qi. E o interessante é que cada chakra colocado ao longo da coluna vertebral, ao longo do corpo, ela absorve um tipo diferente de Qi. Cada chakra absorve um tipo diferente de Qi. Que a gente pode até associar, né? Se a gente está falando em energia, se a gente associar uma ideia quântica a essa energia, nós podemos associar uma frequência. Ou seja, uma energia que oscila. Uma energia vibratória, uma energia de campo oscilante. Então você pode associar que cada chakra, na verdade, é um filtro para absorver um tipo de frequência diferente de Qi. Ok? Então, nosso corpo energético, ele funciona o tempo todo fazendo essas trocas de energia com o meio ambiente. Ok? Mas o interessante disso tudo, que se você observar o nosso corpo,
Não existe, é muito difícil um planeta, um mundo, possuir formas de vida biológica se não existir água. Então, água é fundamental para a vida. Por isso, os cientistas, quando fazem pesquisas exobiológicas, vão estudar Marte, vão estudar os outros planetas, a primeira coisa que se busca nesses planetas é água. Se existir água, a chance de existir formas de vida biológica sobe assustadoramente. Se não existir água, pode esquecer. E é muito interessante esse nosso planeta Terra. No meio esotérico, no mundo espiritual, nos planos astrais superiores, o nome do planeta Terra é planeta Shan. Né? Na linguagem espiritual. E é interessante que todo mundo conhece a Terra como planeta Shan. E essa palavra, que quando traduzida, significa água. Então a Terra é conhecida no espaço como planeta água. Porque é 2/3 de oceano, né? Quem está lá do espaço olhando a Terra, olha, só tem água na superfície da Terra. Só tem aqueles continentes boiando aí, né? Como se estivesse boiando na água. Ou seja, 1/3 só é terra, 2/3 é água. Então a maior parte da superfície de nosso planeta é coberto de água. Ok? Muito bem. Então, o ser humano, o homem, por exemplo, ele é praticamente, 80% do seu corpo é água. Olha só. Então, o corpo humano, ele tem praticamente 80% de água em seu organismo. Então nós somos um ser basicamente formado de água. Isso tem tudo a ver com o que eu vou falar nesse curso, tá? Porque nós vamos falar o que é a água, a importância da água. Eu sempre trabalhei com curas espirituais. Eu tinha um trabalho de cura que eu fazia em São Paulo, presta atenção. Todas as quartas-feiras nós fazíamos um círculo de luz, e esse círculo de luz passavam assim umas 400 pessoas por quarta-feira. Era muita gente para receber um trabalho de cura energética. E os espíritos trabalhavam com a gente, os espíritos de cura. Olha, gente, ele chegava assim e dizia assim para mim, os espíritos: Laércio, 90% de todas as doenças que essas pessoas estão carregando, de todos os desequilíbrios, de todos os males que essas pessoas estão carregando, é simplesmente pelo fato dessas pessoas não beberem água. As pessoas não bebem água. No mínimo, um ser humano normal deveria beber 2 litros de água por dia. Se você beber 2 litros de água por dia, as toxinas do seu corpo serão... Você vai expelir isso pela urina, os rins vão funcionar muito bem, o suor, tudo isso vai eliminar as toxinas. Agora, se você não tem água no organismo suficiente, o que acontece? Ele não consegue jogar as toxinas para fora do seu corpo começa a acumular toxinas. E passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês, 2 meses, e vocês comem alimento porcaria. A maior parte das pessoas tem uma alimentação péssima, só come porcaria. Ao invés de beber, por exemplo, água, toma Coca-Cola, toma refrigerante, ou seja, alimentos que não contêm pureza na água, contêm toxinas na água. Eu estou falando de uma água pura, água da fonte. Eu não estou falando de água da torneira. Se você abrir essa torneira e beber essa água, também é um veneno energético. E nós vamos conversar por quê. Então, nós temos assim a água, ela é tão importante no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso organismo, na nossa saúde, só por esse aspecto já. Nós sabemos, que quando você tem uma célula, por exemplo, as
as funções celulares, elas são perfeitamente ativadas quando você tem um líquido aquoso ali suficientemente para poder fazer as reações químicas. Elas realizar as reações químicas dentro de um processo equilibrado. Faltou água, as reações químicas não conseguem acontecer com precisão, com eficiência. Então já vai dar problema de intoxicação celular, intoxicação no organismo, essa coisa toda. As células não conseguem tocar o seu material rejeitado, o seu material de queima, porque toda queima a nível celular gera CO2 e gera uma porção de toxinas, né? Uma série de coisas. E a célula tem que expelir isso para fora, ela tem que mandar para fora do seu organismo. Quando ela não tem água suficiente para fazer isso, ela não consegue jogar essas impurezas que ela produz no seu processo de queima, né, dos alimentos. Então, acontecem problemas muito sérios de intoxicação mesmo no organismo. Okay? Então, é preciso beber muita água, só por causa disso. Só pelo conhecimento que a ciência tem. Mas nós vamos falar hoje aqui de um conhecimento que a ciência não tem. Que a ciência oficial não tem, que é a energia associada à água. Ok? Muito bem, que é o Qi. A água, ela é considerada um dos veículos mais importantes para as formas de vida, exatamente por ela ter a capacidade de carregar o Qi. Então, o Qi se dissolve na água com muita eficiência. Tá? A água, ela tem a capacidade de absorver esse Qi. Ok? Ela tem essa capacidade. Você quer ver que coisa interessante? Vamos fazer uma análise interessante. Ó, se você está com a aura totalmente poluída, você está carregado, tenso, nervoso, tudo irritado. Se você entrar debaixo de uma cachoeira, mas aquela cachoeira que vem de um rio limpo, totalmente despoluído, um rio das montanhas, que vem com uma energia muito limpa na água, a água canaliza essa energia muito limpa. Quando você toma aquele banho de cachoeira, bicho, você se sente outro ser humano. Você sai dali renovado, leve, solto. Por quê? Porque aquela água que caiu sobre você, né, tá lá sua aura suja, aquela água da cachoeira que caiu sobre você, ela tem o poder de arrastar essas impurezas, porque ela está pura. Então ela absorve esta energia suja em você, ruim, e ela leva embora. Nossa, você fica outro. Agora, preste atenção no que eu vou falar. Se você estiver nesse estado e entrar debaixo do chuveiro, não é a mesma coisa. Até depois do banho a gente fica mais gostoso, mais tranquilo. Mas a eficiência não é a mesma. Por quê? O que existe de diferente aí? É a água, é a energia que a água carrega. Essa energia que tem na torneira, a energia que vem com a água da torneira, ela já vem com um Qi ruim. Ela já está carregada de um Qi ruim. Quando ela cai em você, ela não consegue te limpar, porque ela já está suja. Ela não consegue absorver a energia ruim e levar embora. Porque ela já está totalmente... Ela absorve uma quantidade... Toda a água, ela tem a capacidade de agregar, vamos supor, se fossem moléculas energéticas. Ela agregar moléculas energéticas à sua estrutura molecular atômica, ela tem uma capacidade, ela carrega tanto. Se ela já vir carregada, ela não tem capacidade de limpar mais nada, porque ela já está suja. Porque veja bem, preste atenção no que acontece. Quando você tem uma água nas montanhas, vamos fazer a diferença. Quando você vai numa montanha enorme, a chuva caiu nessa montanha, a água penetrou na rocha, ela vai ser mineralizada e vai ser envolvida com uma energia que a gente chama de energia telúrica, um Qi, puro, ela é limpa, totalmente limpa. Então
Então essa água, quando sai na fonte, na bica, e você bebe, essa água, ela é, para todos os efeitos, para nós, milagrosa. Por isso que aquelas caravanas, vão na fonte tal, vamos beber água da fonte tal, porque é água milagrosa, água que cura. Porque ela tem um poder energético muito diferente de você abrir a torneira e tomar um copo d'água. Tá? Então ela está carregada de energia. Agora vamos fazer a diferença. Vamos pegar o rio Tietê. Quem já foi em São Paulo e viu o famoso rio Tietê? Aquela merda ambulante, né? Que fica... Toda a energia ruim do ser humano, de São Paulo, toda a vibração ruim, psíquica, a angústia, a depressão, toda aquela que vai na urina, que vai no xixi, que você joga, vai para o esgoto. E aquele esgoto forma aquela coisa. Tá? Esta energia, veja bem, aí as pessoas em São Paulo fazem o quê? Represa essa água lá na Bines, na Guarapiranga, não sei aonde, patati patatá, toda poluída, e depois capta essa água, simplesmente passa por um processo de filtragem, filtra, e a água sai daqui limpa, quimicamente limpa, mas energeticamente completamente podre energeticamente. Podre energeticamente. Porque não se fez um tratamento na energia da água. Então as pessoas que se banharem com essa água, as pessoas que beberem dessa água, ela vai fazer muito mais mal do que bem. Entendeu? Ela vai fazer muito mais mal do que bem. Então, é muito importante você começar a dar importância para a água que você usa. É muito importante você dar importância que tipo de água você está usando no seu dia a dia. Porque agora, nós esotéricos, nós que estamos olhando com os outros olhos, nós estamos analisando o Ti que a água carrega. Essa é uma das partes mais importantes da água. É claro que a bioquímica também. Você não vai beber uma água cheia de bactérias, cheia de estafilococcus, cheia de cuneiformes fecais. Você vai dançar também, certo? Então, nós temos que sempre observar numa fonte, se essa fonte não está poluída também por bactérias e outras coisas. Ok? Não é chegar na fonte porque sai da montanha, opa, vou beber essa água, legal. Pode dar revertério. Então a gente tem que tomar todos os cuidados para trabalhar, analisar a água que você está bebendo constantemente. Tá? Constantemente, se você tem uma fonte, de onde você tira essa água, você tem que tratar essa fonte, deixar essa fonte equilibrada energeticamente e constantemente não deixar poluentes atingir a fonte. Existem processos de filtragens legais que a gente pode fazer, que mantém a energia, mantém a vibração e a pureza da água. Tá? Isso é uma coisa muito interessante. Tem experiências com plata coloidal aí, né? Tem até filtros que são revestidos com plata coloidal, que é um excelente bactericida, né? Ele mata toda a bactéria da água mesmo, né? Existe também banho de radiação ultravioleta na água, que mata as bactérias também. Tem uma série de técnicas aí. Eu não gosto muito de colocar cloro na água, certo? Um agente químico, matar as bactérias, depois você bebe essa água. Muito bem, então, essa é a diferença de uma energia, de uma água, que está nas grandes cidades. Por isso que você chega em São Paulo, toma um banho. É completamente diferente de você pegar e entrar no oceano. Quando você vai tomar um banho de mar, por exemplo, aquela água salgada, então, todo mundo fala, deixa eu tomar um banho de descarrego, né? Você entra naquele mar, o mar tem que estar limpo também, viu? Não pode ser daquela hora que entra o esgoto assim do mar, né? Na beira do esgoto você vai lá no bar, aquelas praias que tem mais cocô boiando do que água pura também. Por isso a natureza tem que ser observada, tem que, né? As grandes cidades, as grandes aglomerações que o ser humano criou na sua vida, só destruiu a terra. Só destruiu o ecossistema e o meio ambiente, tirando a pureza das coisas e criando um inferno para ele mesmo viver, para ele mesmo autoconsumir aquela poluição, aquela energia ruim.
Tá? Então é muito importante essa questão da água. Por isso que tomar chuva é uma coisa muito louca, né? Tomar banho de chuva. Né? Porque a chuva traz uma água energeticamente pura. Principalmente na natureza, longe dos grandes centros. Senão você vai tomar chuva ácida. Você vai acabando tomando chuva ácida, né? Porque tem muita concentração de H2S no ar, né? De ácido sulfúrico na atmosfera. E quando mistura com o oxigênio da água, isso aí vem um H2, vem ácido sulfúrico para baixo. Né? Então você tem uma chuva ácida, uma chuva que com o tempo corrói as coisas. Né? Então tudo isso eu estou falando para a gente se afastar dos grandes centros. Você vai ver que os grandes centros urbanos é a morte da água. É a destruição da água. Né? Você conviver ao lado de um rio como o Tietê, São Paulo. Né? E achar que está se alimentando de uma coisa maravilhosa. Né? O banho de mar também é uma coisa muito fantástica. Desde que a água do mar seja um lugar que você escolha que esteja o mar mais puro, uma água mais pura, porque existe uma energia muito grande. Vocês podem perceber que muitos esotéricos, quando você está muito carregado, faz você tomar banho com sal grosso, né? Exatamente porque o sal tem um poder de ampliar essa capacidade de absorção de ti. Tá? A água do mar ela tem uma capacidade muito grande de absorver o Ti, quando ela está limpa. Né? Então o sal grosso ajuda a ampliar essa capacidade de absorção. Tá? Então, isso porque a água carrega um Ti. Mas vamos supor, a gente precisa aprender a reutilizar a água de certa maneira. Quando eu tomo um banho com essa água limpa e sai uma água suja, o que eu faço com essa água suja? Essa água suja, para ser limpa novamente, ela tem que passar por todo um processo de naturalização. O certo é ela se infiltrar na terra, ela rodar muito nos riachos, e aí essa energia ruim se dispersa. Ok? Ou quando ela passa pelas rochas, entra na terra, esta energia ruim se dispersa. A natureza tem a capacidade de filtrar essa energia ruim e ela fica novamente pura, um veículo purificado. Tá? Então, esta é uma das grandes coisas que a gente pode fazer com a água pura. Muito bem. Agora vamos falar do seguinte. Vamos falar de um tipo de medicina, né? Muito usado, já é até autorizado pelo Conselho Mundial de Medicina, né? Que é a homeopatia. Por que a homeopatia funciona? Se você estudar um remédio homeopático, o cara dá um líquido para você assim, um médico homeopático, se você for fazer uma análise química, é água pura. Por isso que a medicina, durante muito tempo, principalmente a medicina alopática, ela rejeitou muito a homeopatia. Porque para esses cientistas, para esses médicos bioquímicos, não tinha sentido você dar água pura para as pessoas, como um remédio. Pois essa medicina alopática acredita que somente substâncias químicas, complexos químicos, orgânicos, podem realmente curar ou efetuar algum processo de cura. No entanto, a homeopatia provou ao longo dos tempos que ela funciona como medicina, que ela realmente resolve alguns problemas, e ela é aceita hoje no mundo, até o nosso Conselho Regional, o Conselho de Medicina, aceita a homeopatia como uma forma de medicina aceitável. Então, por quê? Como é que funciona a homeopatia? Então, a homeopatia, eles fazem o seguinte, eles pegam uma planta, né? Uma planta. Dessa planta, essa planta, bioquimicamente falando, né, ela, vamos pegar uma folha, vamos imaginar uma folha, tá? Uma folha aqui, de uma planta. Ou essa folhinha aqui, essa folha de uma determinada planta, que segundo os homeopatas, essa planta tem
uma energia, um princípio ativo que eles chamam, um Qi, específico para curar aquele tipo de desequilíbrio orgânico que o indivíduo está tendo. Então o que eles fazem? Eles pegam essa planta, técnica, de uma forma, eles vão macerar essa planta, vão pegar essa planta, que amassar ela, e tirar e colocar essa planta em água. Um recipiente com água. Tá? Às vezes eles colocam um pouco de álcool junto, mas basicamente, vamos supor, o mais simples é água. Então, ele coloca, dilui isso aqui em água. Essa estrutura da planta. Então, tecnicamente, a energia Qi que essa aura tinha vai ser dissolvido na água. O Qi fica na água. Mas eles fazem o seguinte, eles vão pegar essa quantidade de água aqui, que está aqui neste vidro aqui, que está toda, até o sumo da planta, até fica verde, colorido, né? Eles vão diluir essa água no mínimo 1000 vezes. Ou seja, da proporção, né, de 1 para 1000. Vocês podem entender, né? Certo? 1 para 1000. E aí você vai ter no final, basicamente, diluiu tanto que você não acha mais partes dessa planta, química dessa planta aqui. Aqui virou praticamente água pura do ponto de vista químico. Porque a diluição foi muito grande. No entanto, os homeopáticos afirmam que aqui existe o Qi, ou aquele princípio ativo. Que é o que realmente vai curar. Então, quando o médico vai dar um remédio homeopático para você, ele está dando gotas de água, no entanto, carrega nesta água a energia específica que vai atuar naquele ponto. Isso é um remédio homeopático em resumo. De uma forma simplificada, é claro, mas é assim que funciona. Para você ver a importância que a água tem. A água é o veículo aí desta energia. Toda a medicina homeopática está baseado nesse princípio. A água é o veículo desta energia. É por isso que a maior parte dos bons remédios homeopáticos é aquele que sai manipulado na hora. Você chega lá na farmácia com a receita, o cara tem o princípio ativo lá concentrado e ele vai fazer a diluição, a manipulação, tá? Porque daí a energia está ali. Porque você não pode guardar remédio homeopático por uma semana, um mês. A energia começa a evaporar, começa a ir embora. Ele tem validade. Ok? Por exemplo, todas as vezes que eu ensino a pessoa a fazer um chá, fazer o chai é uma arte. Por isso que na Índia é uma arte, faz o chai e tal. Então, existe até no Japão a cerimônia do chá, todo um ritual para fazer o chá. Né? Exatamente pelo fato de que quando você coloca a água para ferver e coloca a planta, não só a planta vai soltar uma energia, como também o princípio ativo da planta. Por isso eu sou um indivíduo que no caso de chás, eu sou muito a favor de se ter uma horta de chá. Ao invés de você comprar aquele chá seco. Você compra no mercado aquele chá que já foi colhido há tanto tempo, está ressecado, ressecou, está ali para não embolorar, precisa ressecar, precisa desidratar, né? E grande parte da energia viva do Qi daquela planta foi disperso. Por isso eu sou a favor de chegar lá, cortar a cidreira do pé, cortar a erva doce, cortar a erva, né? E fazer o chá na hora. É outro padrão energético. Ok? É outro padrão energético. Muito importante. O chás. Quando você toma um chá de camomila, um chá de cidreira, não é só o produto químico que o chá carrega. Por exemplo, por que o chá de camomila acalma? Um chá de cidreira, capim e limão.
O duro, se você for fazer uma investigação bioquímica, os médicos falam, isso é bobagem, não tem nenhum calmante nisso aí. Né? Um chá de camomila, por exemplo, se você for... O produto químico aí é tão fraco, tão fraco, tão fraco, que não acalma ninguém. Então, por isso que muitos bioquímicos, céticos, materialistas, rejeitam a questão do chazinho como calmante. E nós sabemos que se você não estiver totalmente intoxicado com esses remédios aiados que se tomam por aí, o chazinho funciona. E deixa você numa boa. Tá? Você numa boa. Então, a água tem o poder de carregar esses princípios ativos, esse chi aí. Ok? Então, mais uma coisa boa que a água faz. Né? Agora nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é o que vem a ser água benta. Você vai lá na igreja, padre, joga uma água benta em você, vamos benzer você com água benta. Né? Muito bem. Aí você vai no centro espírita, todo centro espírita faz isso. Todo centro espírita faz isso. Está lá a sessão espírita correndo e se coloca um monte de garrafinhas de água, uma jarra de água, um pote de água. E no final, todo mundo bebe um copinho daquela água. O que os espíritos fizeram com aquela água? Segundo as más explicações, aquela água é uma água energizada, para simplificar a história, porque os caras não querem explicar direito o que eles fizeram, né? Porque você botar o espírito na parede e falar, escuta aqui, que raio de água, eu quero saber o que você fez aí, o que você pôs aí. Outra coisa interessante que os espíritos nos dizem, que nos hospitais correntes, o que os médicos fazem de bobagem para curar os doentes é algo terrível. A grande parte das curas em hospitais se processam por causa do plano espiritual intervindo. Porque se deixasse só para os médicos físicos aqui, era uma lástima. Morria mais gente do que eles curavam. Então, o plano espiritual que opera nos hospitais, eles vão realmente usar, principalmente aquele soro que fica caindo no braço do cara lá, exatamente ali que os espíritos vão colocar o seu remédio. Vão colocar realmente um produto energético, algo importantíssimo, que vai fazer uma diferença muito grande. É alta tecnologia. São remédios de alta tecnologia do plano espiritual, de alta concentração energética, que vai fazer uma diferença muito grande no processo de cura. Principalmente de infecções, curas sofisticadas que os médicos não sabem o que fazer mais. Então, como a gente fala assim, entrega nas mãos de Deus agora. Aí Deus que tem que resolver. Né? Deus que tem que resolver. Pra vocês terem uma ideia como é que isso é real, tem uma médica japonesa, otorrino, ela fazia residência na Santa Casa, em São Paulo. Lá no hospital. Né? E ela estava fazendo um plantão noturno. De virar, assim. Ela falou que era umas 4 horas da manhã. Ela saiu de uma sala, tinha atendido uma paciente. Lá, feito uma coisa, medicado a paciente com umas coisas. E ela saiu da sala. Quando ela saiu, foi para o corredor, estava tudo vazio, ela encontra uma freira. Uma enfermeira, freira, tal, e chega para ela e dá uma dura nela. Fala assim, mas o que foi que você fez com aquela paciente? Por que você deu aquele remédio? É totalmente errado, e você não pode fazer isso. Agora você vai ter que corrigir isso aí, vai ter que mudar, porque você não pode fazer isso. Ela, puxa, é mesmo, né? Ela se tocou que ela tinha errado. Que ela tinha medicado em dose errada, tal, errada a paciente. Ela tomou uma dura da enfermeira médica daquela freira. Ela falou, senhora, desculpa, pode deixar que eu vou cuidar. Ela voltou lá, tentar arrumar a situação, do jeito que a freira mandou. Aí quando ela voltou, ela foi tomar café na sala dos médicos lá, ela foi contar a história para os caras, olha, a mulher, a enfermeira, a chefe, me deu uma dura. Os caras, mas que enfermeira? Que freira? Não existe freira aqui, não existe essa mulher aqui. Ela não existia ali.
Aquela mulher materializou-se só para dar uma dura, para ver a besteira que aquela médica tinha feito. Para vocês entenderem como existe um lado oculto nos hospitais. O lado invisível, o lado espiritual, o plano espiritual operando. Tá? Portanto, se você fosse um bom vidente mesmo, você ia nos hospitais e você ficava maluco. Você ia ver mais gente do outro lado trabalhando do que do plano físico. Porque os médicos não iam nem olhar para a tua cara, né? Você vai consultar lá, mas nem olha para você, tem a receita e manda você embora. Pobre ser humano se não tivesse o plano espiritual. O cara, quando está na fila ali, naquela fila do NPS, chorando, os espíritos já estão cuidando. Já estão trabalhando, já estão arrumando. Não precisa nem o médico botar a mão às vezes. Porque se botar a mão vai estragar, vai atrapalhar até a cura dos espíritos. É terrível isso. E tem médicos, duro que tem médicos que têm consciência disso. Eu conheço grandes médicos espíritas, grandes médicos que têm essa consciência. Essa médica mesmo, ela fez muitos cursos comigo, né? Cirurgiã, trabalha em São Paulo, em hospitais, tudo lá, e tem essa consciência espiritual. Né? Muito grande. O Nubor Facuri, por exemplo, em São Paulo, nos hospitais aqui, em Campinas, diretor, professor da Unicamp, departamento de neurocirurgia, sempre foi um grande espírita, sempre se preparou muito para fazer uma cirurgia, chamava o plano espiritual para ajudar, sempre essa consciência de trabalhar com a ajuda do plano espiritual. Então é importante isso. Então, o que é que tem aqui? Então, esses locais especiais, esses locais onde nós invocamos energia, invocamos orações, invocamos as forças espirituais, essa água ali deixada é importante, porque os espíritos, quando eles vêm, eles são dotados de uma ciência, de uma tecnologia extremamente avançada. Eles conhecem essas questões energéticas, vibratórias, que vocês nem imaginam. Então esses seres, eles vão colocar nesta água remédios inimagináveis por nós. Mas todos os remédios com assinatura, olha o que eu vou falar agora aqui, ó, com assinatura vibracional. Eu vou para um congresso na Bahia o ano que vem, já estou marcado para falar sobre esse tipo de assunto, sobre essa medicina vibracional, sobre essa medicina quântica, sobre cura energética e cura, como ela se processa. Então, este remédio, essa assinatura energética que os espíritos colocam, é uma assinatura parecida com o remédio homeopático. Ela tem muito a ver com as pessoas que estão ali, com a necessidade das pessoas que estão envolvidas naquele grupo que vão beber essa água. Ok? Quando uma água ela é benzida, o ato de benzer é o ato de interagir com forças superiores, ou também eu mesmo posso colocar uma assinatura na água. É isso que eu vou ensinar vocês a fazerem. Tá? É isso que eu vou ensinar vocês a fazerem. Tem um cientista japonês, nesse famoso filme aí que todo mundo assistiu, Quem Somos Nós, né? Tem uma parte que esse filme, Quem Somos Nós, apresenta uma experiência sobre a molécula de água, sobre a água, né? Então, esse cientista japonês, ele preparou a seguinte coisa, que é exatamente o que nós vamos chamar de uma assinatura vibracional colocada na água, induzida na água. Vamos supor, eu vou colocar uma água aqui, olha o que ele fez. Água pura, não pode. E ele até escreveu a palavra, veja bem, ele pegou uma foto, escreveu aqui na palavra ódio. Porque a palavra tem força, né? A palavra é mântrica na Índia, no Oriente. Ok? E pegou um outro vasilhame e escreveu a palavra amor. E deixou isso exposto publicamente, porque todas as pessoas passassem e olhassem. Porque as pessoas emanam vibração. Okay? Aí depois, ou seja,
ele acreditava que essa água seria carregada de um tipo de energia específica, com uma assinatura específica. E essa aqui com uma assinatura específica. Aí depois o que ele fez? Ele simplesmente congelava essa água, ele congelava a água, porque a água, quando ela se congela, a molécula de água, ao se congelar, ela forma padrões cristalinos muito interessantes, quando observados ao microscópio. Tá? E foi isso que ele fez. Então, quando ele observava a formação dos cristais de água com essa assinatura, eles eram todos irregulares. E ao observar a água com amor, ela era de uma perfeição harmônica, parecia uma estrela, uma coisa muito bonita. Ou seja, existia uma diferença gritante na estrutura molecular da água. Quando ela era envolvida por uma vibração. A mesma experiência foi feita da seguinte maneira. Tira a palavra. Nós vamos botar aqui um alto-falante. Soltando uma música. Aqui nós vamos botar um heavy metal. Pesado, mesmo, aquele pesado. Né? Um metal pesado. E neste lado aqui, nesta água aqui, nós vamos colocar uma assinatura, uma música, tá? Clássica, um bar, sabe, uma coisa bem espiritual, assim, em termos de música que a gente fala. Coloca uma música clássica, hoje a gente chama de música clássica, ok? Uma assinatura bem romântica, bem... E deixa essa vibração atuar sobre a água. Depois de um tempo, faça a mesma experiência, congela e analisa os cristais formados. É gritante a diferença, mostrando que a água reage a essa energia, reage a essa vibração sonora. Agora eu pergunto para você, se a água tem esse poder de reagir, imagine eu, sou 90%, 80% de água, vou assistir um show de heavy metal. Fico lá. A hora que eu saio de lá, meu corpo está envolvido com uma energia. A gente chama encosto que não tem tamanho para tirar depois. Encosto vivo, encosto morto, tem de tudo. E esse encosto vibratório da água, da vibração. Quando você vai assistir uma música extremamente agradável, uma música suave, uma música New Age, que eu uso muito aqui a música New Age, essa música de relaxamento, essa música... A ação dessa música no mecanismo do nosso corpo, e o nosso mecanismo energético, então, porque os hindus falam sempre sobre o mantra, sobre a vibração dos mantras. Eu tenho uma palestra inteira sobre mantras, quem quiser conhecer tem ali, né? Que eu falo sobre o poder dos mantras. Então os sons, ele induz na água uma assinatura vibracional. Se você beber essa água depois, também toma água do heavy metal e toma água. Uma experiência muito simples já foi feita e você pode fazer na tua casa, todos vocês. Pegue uma planta, ao invés de água, você pega a muda de duas plantas, iguais, idênticas, cultivadas ali no mesmo lugar. Põe ela num vasinho, mete essa aqui no heavy metal, né? Uma plantinha aqui, tadinha. E essa aqui ao som de uma música clássica. Você vai ver o que acontece depois de alguns dias. A plantinha começa a murchar, fica... toda torcida, fraca, e essa aqui começa a ficar bonita, alegre, dá flores. E aí você não sabe por quê. Por isso, Jesus tinha uma frase muito interessante. Dizei-me com quem andas e te direi quem és. Aí o Lalá inventa essa. Dize-me a música que tu ouves que eu também te direi quem és. Porque é a vibração que você está absorvendo. É a música que você curte, é aquela coisa que está chegando em você. Você está entrando nessa oscilação, nessa vibração.
E a música tem o poder de... Já viu show de rock? Você bota assim 30, 40, 50 mil no estádio de futebol. Quando a banda começa a tocar, todo mundo começa a vibrar na mesma energia, na mesma frequência do ritmo da música. É um negócio muito louco. Aquilo cria uma energia que envolve todo mundo. Você sai dali, você está envolvido com aquela vibração. E demora meses para essa energia sair de você. Porque ela absorve, ela cria uma assinatura na água do teu corpo. Por isso que existe hoje no mercado esotéricos dando um nome especial a um tipo de água com assinatura. Eles chamam de água diamante. Água diamantada ou água diamante. Essa água diamantada ou água diamante, na verdade, é uma forma de você pegar uma água pura, muito pura, de uma fonte confiável, e induzir, através de processos alternativos, uma assinatura vibratória superior. Ou com uma música clássica, certo? Ou você pode simplesmente também fazer uma oração, colocar as suas mãos, fazer uma oração, invocar forças e criar uma assinatura de cura nessa água. Vamos supor que você tem uma pessoa que você sabe, aquela minha amiga tem tal doença específica. Então eu falo assim, eu vou preparar uma água especial para aquela minha amiga tomar. Então você põe a água pura, você faz sua meditação, faz o seu relaxamento, e aí você impõe as mãos sobre a água durante um tempo, e mentalmente você cria uma assinatura. Olha, eu quero que esta água seja específica para curar aquele mal. E você concentra, coloca a sua assinatura mental nela. E essa água, então, ela vai absorver essa energia, essa sua assinatura. Da mesma forma que ela absorveu esse tipo de assinatura aqui. E eu vou, então, usar essa água como um remédio. Ou seja, todos vocês podem fazer isso. Qualquer um de vocês pode fazer essa experiência. Tá? Você criar uma assinatura vibracional para a água. Então, existem maneiras de você criar uma assinatura espiritual para a água. Nós tínhamos um grupo, nós tínhamos um tipo de um sítio, quando a gente se reunia, no almoço nós fazíamos assim. Então todas as pessoas faziam o almoço, ajudavam na cozinha, né? Aí quando a comida estava pronta, todos nós íamos fazer um tipo de energização no alimento. Ok? Nós íamos colocar uma assinatura de amor, uma assinatura de luz, uma assinatura de força nessa água. Durante 10 minutos, um grupo se reunia em volta de todos os pratos ali na mesa, energizávamos eles, e aí nós íamos nos alimentar. Então, esse ato que nós executávamos todas as vezes, era uma atitude de criar uma assinatura vibracional no alimento. Vocês podem fazer isso em suas casas. Todas as vezes que os seus produtos estiverem na mesa para ser comido, você pode criar o hábito de energizar aquilo que você vai comer. Porque todo alimento tem água. Todo alimento absorve essa assinatura energética. E você acaba trazendo essa assinatura. Porque, principalmente quando você vai num restaurante comer, que o cozinheiro está com o saco cheio, está puta da vida, puta que pariu, está trabalhando lá forçado, faz o alimento de qualquer jeito, e dá para você comer. Vai com a energia dele. Por isso que às vezes a gente sempre fala, ai, mas a comida da mamãe é tão boa, tão gostosa, tão diferente daquela que eu costumo comer nos restaurantes. Porque às vezes a comida da mamãe tem a assinatura vibracional dela. Tem o ingrediente que se fala que é amor. Né? Tem um ingrediente, ela é feita com amor. Essa energia passa assim para os alimentos. Então, quando você está num restaurante, você pega um alimento, às vezes cria o hábito de botar a sua mão ali no alimento durante uns 1 minuto, 2 minutos, para modificar essa estrutura vibracional daquele prato, aí você come.
Você vai ver como essas pequenas atitudes começam a fazer muita diferença na sua saúde. Porque se você não é vidente, se você fosse bom vidente, você botava o prato de comida e já aparecia uma coisa preta em cima da comida. Você fala, ih, está podre energeticamente, pode jogar fora. Podia estar até bonito, mas podre energeticamente. Temperada com a água do rio Tietê. Tem mais coisas, você vai no restaurante em São Paulo, os caras fazem comida com que água? Você já experimentou fazer chá com água da torneira? Com cloro? É horrível, matou chá, né? Matou café. O café também, se você é café. E Limeira tem uma água boa. Limeira tem uma água com índice de cloro muito baixo. Né? Você quase não sente, mas mesmo assim, você vai fazer, dá gosto. Então, chá, comida, deveria ser feita com água natural, não com água da torneira. Porque essa água vem com uma assinatura ruim. É diferente de você ter uma água da fonte, uma água pura que você vai cozinhar. A gente tem que começar a mudar esses hábitos. Para poder realmente, né, aprender a usar essa água. Por isso eu aconselho vocês, vão tomar banho de cachoeira sempre que puder. Sempre que puder, entre em água corrente. Porque uma piscina, eu vou falar de piscina. Ai, Jesus Cristo, o ser humano só inventa porcaria. Né? Eu detesto piscina, principalmente piscina pública, de clube. Se fosse uma piscina na tua casa, dava para dar um jeito. Mas essas piscinas públicas, que vai 500 negros lá nadar, então vamos fazer uma análise de uma piscina para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Tá? Tá lá a piscina. A água, a piscinão lá, piscinão de Ramos. Aquele piscinão de Ramos no Rio de Janeiro. A beleza. Então você vai no clube, puta calorzão desse como está hoje, né? A água está lá. Aquilo que você não vê. Aí vem o cidadãozinho todo lá, puto da vida, nervoso, com o saco cheio, a aura dele está só lixo, está preta, de mal com a vida, de mal com todo mundo. Aí esse indivíduo, olha ele aqui, pronto para dar um mergulho, a aura dele totalmente avermelhada, preta. A hora que esse indivíduo pula na piscina, toda essa energia se dissolve na água. E fica aí. Aí pula mais um, pula mais outro, pula 10 mil aqui. Num clube, que a piscina mais ou menos, umas 1000 pessoas pulam. Entra nessa água. Depois de um tempo, você está nadando em lixo. Você está nadando e achando o máximo. Então, a hora que o indivíduo sai, é como se você mergulhasse na lama. A hora que você sai, teu campo áurico está totalmente envolvido com essa sujeira vibracional. E eles não fazem absolutamente nada para limpar essa água. É 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, só vão filtrando. O processo de filtragem não tira essa energia. E eles não trocam água não, hein? Ninguém esvazia uma piscina de 100 mil litros aí para trocar toda semana. Só bota cloro, filtra, decanta, tira sujeira, decora. Mas eles não fazem absolutamente nenhuma operação para tirar a energia vibracional da água. Por isso que tomar banho de piscina é completamente diferente. Você tomar banho numa cachoeira ou num riacho de água corrente. Porque o riacho de água corrente, o que acontece? O cara entra aqui, a energia vai embora, né? Se o cara entrar aqui de novo, ele não está na mesma água. Por isso que a gente brinca, né? Ninguém entra na água de um rio 2 vezes, né? Na mesma água 2 vezes. Porque a água é outra, passou, correu, levou embora. E o processo de rolagem que essa água faz nas pedras, dispersa essa energia ruim da água e a água começa a ficar boa. Então, piscina de clube ou de locais onde muita gente usa, terrível. Aí você falaria para mim, Laércio, como eu posso resolver isso? Se eu quiser ter uma piscina
e quiser... A estrutura que nós temos hoje em dia, por exemplo, na nossa sociedade fica impossível. Tecnologicamente falando, não tem como. Ninguém inventou nada parecido. Então teria que fazer para grandes volumes de água. É complicado. Então o certo seria fazer o seguinte. Mesmo se você tem uma piscina, você tem dinheiro para isso, você pega essa água, você bombeia ela. Você vai mandar essa água 1 quilômetro lá atrás. Você manda ela na montanha e faz ela descer pelas pedras. Aí ela cai nessa piscina de novo. É o único jeito de limpar ela. Quem é que tem dinheiro e terra e lugar suficientemente para fazer isso? Né? Não tem. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai limpar essa piscina. Então nós criamos uma sociedade que desconhece a vibração e energia das coisas e cria verdadeiros lodos para você se banhar. Lodos energéticos, vibracionais. Isso é muito ruim. Muito ruim. Por isso, o que o Lalá sempre pregou, a volta do homem à natureza. Eu sempre preguei que a melhor coisa que um ser humano pode fazer na sua existência, na sua vida, é sair das grandes cidades, procurar locais totalmente longe de poluição, longe de aglomerações urbanas e montar o seu cantinho para viver, onde ele pode conviver em harmonia com as energias puras da natureza, ao lado de um riacho. Por isso, eu não vou comprar uma terra para montar o nosso ashram, se não existir um bom riacho de águas puras correndo. Porque esse riacho vai ser a fonte de purificação do nosso trabalho, de nossa água e nossas coisas. Ok? E temos que ter um lugar montanhoso, porque nós precisamos de uma queda, nós precisamos estabelecer. Porque nós vamos ter que ter trabalhos espirituais no alto da montanha. É muito importante nós termos um ponto de contato com o superior, com o cosmos. É o alinhamento de nosso chakra superior. É meditar nas montanhas, tem um poder muito grande. Então, é possível trabalhar com a água de forma que ela se energize, de forma que ela se purifique. Ok? Então, veja, tudo que nós fazemos na cidade é utilizar de forma completamente errada a água. Ao invés de estarmos, vamos supor, curando a nós mesmos, nós estamos nos matando, nos destruindo, nos envolvendo com esse tipo de vibração. Por isso que eu falo, você simplesmente filtrar essa água não resolve. Você tira a sujeira química dela. Ela está pura de um ponto de vista, está limpa, né? Ai, que água limpa, bonita, mas não está. Tem coisas que você não consegue ver ali. Tá? Por isso a natureza cria esse processo da água de evapora, chove, evapora, chove. Esse ciclo purifica a água. Esse ciclo purifica a água. A chuva traz muita pureza para a natureza. A chuva é vida nos lugares, né? Ela traz essa energia mais pura, essa água mais pura para os animais, para as plantas que se alimentam dessa vibração mais pura. Então a água, gente, ela é realmente, deve ser uma das coisas mais importantes em nossas vidas. Não podemos esquecer disso, tá? Uma outra coisa que tem no mercado e que as pessoas me perguntam muito, Elias, o que você acha disso, tal? É a famosa água imantada. Vocês já viram? Água imantada ou não? Eu vou explicar para vocês o que vem a ser isso. Existe a venda no mercado, sabe esses garrafões que você põe no bebedouro? Então você tem aquele garrafão assim de ponta cabeça, né? Está lá no bebedouro. E tem as torneirinhas aqui, né? Então tem um pessoal que vende uma capa para você pôr aqui, certo? Que você coloca neste. E essa capa, ela é cheia de ímãs e magnetos ao longo dela, né?
ela é cheia de magnetos. Alguns cientistas, alguns pesquisadores, na área meio mística, junto com uma área meio científica, começaram a fazer experiências induzindo campos magnéticos na água. Então eles diziam o seguinte, que toda vez que eu tenho uma porção de água aqui, e você submete essa água a um campo magnético, né? Ou seja, vamos supor que esse aqui seja um campo, linhas do campo magnético. Tá? Por alguma coisa você coloca ímãs perto, ou de um jeito você dá um jeito de criar um campo magnético ali. Então, os cientistas, todo mundo, quando você vai pesquisar água a nível molecular, a água tem uma configuração no espaço assim, né? Ela tem 2 átomos de hidrogênio acoplados ao átomo de oxigênio, e ela tem uma molécula, ela fica meio triangular no espaço. E devido a isso, a água, ela cria uma polaridade. É uma molécula que a gente chama de uma molécula polar. Ou seja, ela tem um dipolo elétrico. Né? Reduzindo esse desenho aqui, nós poderíamos dizer que a água, ela teria uma parte positiva e uma parte negativa. Ok? Então, quando a água não está submetida a um campo magnético, todas essas moléculas, elas ficam embaralhadas, ok? Elas ficam embaralhadas. E quando você submete a água a um campo magnético, as moléculas todas vão se alinhar, elas começam a se alinhar, tá? Ao campo magnético. Então elas ficam todas alinhadinhas, bonitinhas assim. E esses cientistas dizem que a água, quando ela está submetida a esse campo e ela tem alinhada, ela muda a sua estrutura vibracional. E cria-se uma água onde você purifica a vibração da água, você modifica a vibração dela e deixa ela com uma vibração muito boa. Né? Sob a ação de campos magnéticos. Então, é esse tipo de água que é oferecida quando a gente chama de água magnetizada. Então essa água, ela é induzida por um campo magnético a se realinhar ou reorientar as suas moléculas. Existe até dentro da própria medicina holística uma terapia chamada terapia magnética. Tem pessoas que fazem colchões, né, à base de magneto, onde a pessoa vai dormir em certos pontos, relaxa, solta. Sabe, palmilhas magnéticas para sapato, né? Sandálias com ímãs colocados em certos pontos básicos, chamados de pontos de reflexo, zonas de reflexo da acupuntura, e assim por diante, chamado a magnetoterapia. Ok? Agora uma outra coisa interessante, que vocês ouviram muito falar na novela das 8, vocês ouviram muito falar na novela das 8, que é um costume na Índia muito forte. Tudo para eles, tragam a água do Ganges. O cara tem um piripaque na água do Ganges. Vamos dar água do Ganges para ele tomar. Porque a água do Ganges, para eles, para o povo indiano, é uma água sagrada. Bem, quem conhece o rio Ganges, ali onde realmente passava na novela, né, em Varanasi, né, na beira do Ganges, é um rio extremamente poluído. Se você ficar ali, sentar naquela escadinha que vocês viram na novela lá, sentar ali e ficar meia hora, você vai ver passar cadáver boiando. Cadáver mesmo, passa boiando ali, na maior. E o governo não liga. Você pensa que o governo liga? Porque lá na Índia é o seguinte, o país é tão pobre que o costume é o que vocês viram na novela. O cara morre, você vai lá, taca fogo no corpo, certo? Vira cinza. E o que se faz com a cinza? Joga no Ganges. Esse é o costume. Porém, custa grana fazer aquela pira de madeira. Vamos supor que hoje você comprar madeira para fazer uma cremação de um cadáver à beira do Ganges custa R$50. A Índia é um país tão pobre que tem família que não tem R$50 para queimar um cadáver. Então o que faz? Faz a cerimônia toda, chora todo mundo e joga o cadáver no rio.
E aí o bicho sai voando, com um monte de flor na cabeça. Uma beleza, uma beleza. Aí você pega a água do Ganges e acha que ela é sagrada e vai beber para cura, tomar banho no Ganges. Existe um costume muito clássico que todo indiano tem que se banhar no Ganges uma vez por ano. É um costume, como o dos muçulmanos de ir à Meca, né? De ir fazer uma peregrinação à Meca, uma peregrinação aos locais sagrados do islamismo. Na Índia, o indiano tem o costume de se banhar no Ganges. Pode estar, é como você tomar banho no rio Tietê, já pensou? Só que não é tão pesado assim, mas é pesado, o rio é poluído. Se no Brasil a infraestrutura é complicada de esgoto, imagine na Índia. A Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes, vocês não têm noção. É uma sujeira que vai tudo para o Ganges. Tudo canalizado por aquele rio. Quando você for para a Índia, só beba água mineral, porque se você tomar água de qualquer outro lugar lá, você tá sujeito a pegar um piriri desgraçado. Que muitos amigos meus entraram no piriri na Índia. Aí vou lá na Índia sagrada. O cara ficou plantado no vaso a viagem inteira. De tão sagrado que a Índia era para ele. Ficou lá no vaso. De piriri. Porque cólera, essas coisas na Índia, a água é muito, muito suja. O sistema de tratamento tem que comprar água de garrafa, mineral nos hotéis, nos lugares, porque não dá pra você tomar em qualquer lugar a água. E se você pegar uma água que você desconfia, ferve ela. Ferve a água. Você está entendendo? Então, realmente, é complicado você entender esse sagrado da água do Ganges. Mas o interessante é que muita gente se banha, faz e não fica doente. Por quê? Porque a água é sagrada? Não. Porque tem coisas ocultas na Índia. O plano espiritual na Índia atua de uma forma muito poderosa nessas situações, impedindo que o mal maior se concretize. Porque aquilo que eu falo para você, se você deixar para as autoridades públicas, para os médicos nos hospitais, esse planeta já tinha ido à extinção. Tinha dado uma epidemia que ninguém ia segurar. É como essa epidemia de gripe, cara. O dia que vier uma gripe, que em uma semana você está morto, você vai ver se os médicos dão jeito. Se a medicina dá jeito. Não dá. A gripe espanhola, essa mesma gripe que está aí, só que essa gripe está meio diferente. Mas essa gripe, na Primeira Guerra Mundial, ela matou a mesma quantidade, ela matou mais gente do que a própria guerra matou. Sabia? Só vocês verem a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Você sabe qual que foi a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial? Não. Saiu um navio do Porto de Santos com praticamente uns 2.000 soldados. Naquela época os navios demoravam mais ou menos um mês e meio para chegar até a Itália, até a Europa. Deu uma infecção da gripe espanhola, morreu todo mundo. Chegou 2 pessoas vivas no porto na Europa. 2. Foi a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Vocês não sabem dessa história? Não. A epidemia de gripe espanhola era tão violenta durante a Primeira Guerra Mundial, que é um karma da humanidade, né? Um karma terrível que tem que pagar. Que milhares de soldados brasileiros morreram no navio, nem chegaram a combater. Por isso que eu falo, se vier uma gripe desse tipo aqui, não tem medicina para curar hoje em dia. Fazer uma vacina eficaz. Você vê, ninguém tem uma vacina da AIDS até hoje. Tem. Mas, então se não existir forças ocultas que realmente controlam essas questões de massa, essas epidemias de massa, deixar para o ser humano isso aqui ir para a extinção. Então existem forças poderosas ocultas que controlam as epidemias de massa, controlam as doenças, criam mecanismos de cura invisíveis. Invisíveis. E
a maioria das formas é através da água. Para você disseminar um veneno, olha que interessante. Se você quiser matar uma população inteira, envenena a água. Os caras faziam muito isso durante as guerras na história da humanidade. Os exércitos invasores, né, entravam e o cara que estava fugindo envenenava as fontes de água. Aí o exército inimigo, se não tivesse um estoque próprio de água, uma infraestrutura, se tivesse que usar aquela água, morria. Era uma técnica de destruir, sair e deixar envenenado aquela coisa. Entendeu? Dessa mesma maneira, esses espíritos, essas forças ocultas, elas fazem muito isso. Elas chegam na fonte de água lá de tratamento, que vai distribuir para a cidade inteira, para uma população inteira. Lá eles colocam os remédios dele. Esses remédios invisíveis e ocultos. Eles falam isso para mim. É dessa forma que, invisivelmente, eles controlam pragas, epidemias em massa, cura de certas doenças que estão destruindo aquele lugar, aquela população. Assim eles controlam. Sem ninguém saber que eles estão fazendo isso. E a água é o grande veículo da cura. Né? A água é o grande veículo. Por isso, eu vou ensinar uma coisa muito interessante para vocês fazerem com a água. Tá? Se você está com algum problema, saúde, que você não consegue resolver, faz o seguinte: ao se deitar, coloque um copo com água mineral pura, coloca um panozinho bem sutilzinho em cima desses, vamos dizer assim, o tule, coloca um tule em cima. Faz uma oração do seu jeito, ou uma meditação do seu jeito, e vai dormir. Vai dormir. Amanhã, na hora que você acordar, você pega essa água. Em total jejum, você bebe ela. Você vai ver como as coisas começam a mudar. Por quê? Por quê? Porque vocês precisam aprender que sempre ao nosso lado existe o plano espiritual, as forças ocultas. E o veículo que eles mais adoram utilizar para trazer tratamento no ser humano é a água. Ele vai chegar à noite, vai trazer o equipamento dele, vai pôr aqui, certinho aquilo que você precisa. É água benta, benzida por ET. Que tem ET fazendo essas peripécias por aí, você está pensando que não? Nosso plano espiritual é invadido por inteligências de outras esferas, que operam na humanidade há muito tempo. Esses seres também operam na água. Nós fazíamos uma reunião espiritual, presta bem atenção. Isso era ordem, ou seja, um pedido de nossos mestres. Eu sempre fui um médium desde muito tempo, e eu sempre incorporei mestres orientais. E nós fizemos durante muitos anos da minha vida as reuniões espirituais com o grupo. Então, tem um de nosso mestre que ele disse o seguinte: antes de nós fazermos qualquer conversa, nós vamos tomar o chá. Então era toda reunião espiritual, se colocava uma garrafa de chá no centro da roda, ok? Os espíritos vinham, energizavam aquele chá, colocavam o que era preciso, e aí esse chá era distribuído para todo mundo bebia esse chá, aí o mestre vinha, incorporava e fazia reunião espiritual. Geralmente nós tínhamos uma meia hora de meditação em volta dali, todo um campo de preparação desse trabalho de comunicação com o invisível, né? Mas a base dessa interação era um elemento líquido, era um tipo de água, um chá. E neste local era colocado então substâncias que os espíritos vêm, eles fazem uma avaliação de cada pessoa do grupo. Ó, esse aqui tem um problema tal, esse aqui tem um problema tal. Ele coloca naquele chá remédio para todo mundo, para equilibrar todas as pessoas de cada um dos seus diferentes problemas. Ok?
Então, a água pode ser usada assim de forma muito inteligente por nós, em harmonia com os planos superiores. Se nós usarmos dessa prática constante e acreditarmos nisso, termos fé nessa ação invisível, nós vamos nos dar muito bem e vamos usar muito pouco farmácia e hospital. Porque nós vamos ter essas maneiras alternativas de tratamento. Que para nós a gente só está bebendo água, né? Até o termo que os espíritas usam, né, é água fluidificada. Fluidificada, ou seja, ela é acrescentada um fluido energético. Só que essa é uma forma simples de estar comunicando essa ideia para a gente. Mas é lógico que as grandes inteligências do mundo espiritual, assim como o médico homeopata dilui certo tipo de vibração naquele tipo de remédio, os médicos astrais também sabem que tipo específico de remédio ele vai estar fluidificando naquela água. É muito interessante vocês assistirem um trabalho de operação espiritual do Dr. Fritz. O Dr. Fritz fazia as curas. Agora tem um cara lá, o João de Deus, lá no Planalto Central, né? Que ele faz o mesmo tipo de curas espirituais, assim, que o Dr. Fritz faz uma operação, abre o cara e tal. A Discovery já fez várias especiais sobre esse João de Deus, documentários sobre ele. E é muito interessante quando ele está fazendo as operações, está abrindo um cara, a pessoa pergunta, mas que anestesia é essa que a pessoa não sente dor? O cara abre o nego mesmo, uma cirurgia mesmo, sem anestesia, sem nada. E sem asepsia, do ponto de vista, né, médico. Às vezes ele pega uma faca comum e abre o cara lá. Entendeu? Então os espíritos são comuns, a anestesia é fluido espiritual, fluido energético. A bactéria, a asepsia também espiritual, energética. Entendeu? Porque na verdade existe mesmo do outro lado uma tecnologia muito avançada, inimaginável por nós, na área médica. Uma tecnologia realmente superior, de grandes engenheiros siderais, de seres de outras esferas, que trazem uma tecnologia avançadíssima para o plano espiritual operar e ajudar a humanidade nesse estado. O único problema é que essa humanidade está nas trevas. Ela não enxerga nada, ela não vê nada. Ela só vê dinheiro na frente, né? Só vê o trabalho diário, trabalhar, ganhar dinheiro, ganhar trabalho, né? Ela não vê o invisível que está à nossa volta. Tudo que está acontecendo diariamente à nossa volta. O plano espiritual é real, ele existe, convive conosco o tempo todo. E nós temos que ter consciência disso. Ok? Por isso, tenham fé. Façam esse ato simples de colocar a água, de dar o veículo para que esses espíritos, essas entidades possam fluidificar, possam colocar ali subsídios importantes para você se curar. Perfeito? Então é isso, gente. Eu acho que deu para cobrir mais ou menos todo o leque, né, de importância da água. Eu desejo a todos vocês muita paz. Namastê. Até um próximo encontro.